Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Oxe, eu vou chamar as mulheres para vir para o culto. Pode ser, guerreiro. Está vendo como vocês sabem? Nem começou, já está. Meus irmãos, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês e ter o privilégio de uma vez mais poder falar da palavra do Senhor nessa casa tão abençoada. Se você trouxe Bíblia, abra comigo aí. Êxodo capítulo 3, versículo de número 6, só para a gente tomar com base. Obrigado, filho. Mas eu não vou me ater ao Êxodo nem ao Moisés, mas só para a gente tomar por base. Depois você abre a sua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, o capítulo é o 16. E aí a gente vai passear na Bíblia. Se puder me ajudar um pouquinho mais no retorno, pode diminuir lá e dar mais retorno aqui para mim. Eu fico muito agradecido. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 6. Depois nós vamos para 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13. Diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Vamos ler só essa parte aqui, eu vou contar até 3, e aí vocês com aquela voz de 300, tá ligado? Sabe aquela de 300? Essa daí, sabe? Então vamos lá, 1, 2, 3. Bate palma aí, vai. Se a mulherada tivesse aqui hoje, elas perdiam. Que eu nunca vi elas perder num culto, no grito, né? Mas hoje elas perdiam. 1 Samuel capítulo 16. Deixa eu externar minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar nessa casa e louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, que fez o convite tão gentil, e toda vez que ele me manda mensagem, eu me liga meu coração, se alegra, e eu fico muito mais feliz quando a agenda casa, que dá tudo certinho, que é perfeito. Deus abençoe a ti, tua casa, tua família, essa igreja aqui maravilhosa que eu amo pregar. Deus abençoe os amigos desta casa, Deus abençoe o pastor Marivaldo, baiano, né? Marivaldo, pernambucano, Deus abençoe. Baiano é o pastor Antônio. Pastor Antônio, eu vou achar um baiano aqui hoje. Eu estou vendo o pastor Antônio lá atrás. Gente, vocês vão ter que aguentar, porque eu não estou vendo o Márcio Jaime aqui, ia sobrar para ele. Mas eu não estou vendo ele aqui. Alguém manda uma mensagem para ele, manda um Uber lá, para ele chegar até aqui, para eu começar a pregar. Essa é uma casa que eu me sinto sempre muito à vontade, é muito bom pregar aqui. E hoje é um dia especial, diferente. E para quem viu o pastor Tiago pregando as outras vezes, talvez você vai estranhar um pouquinho, mas como a gente está falando para homem, eu acho que papo com homem é papo reto, né? Então a história é outra hoje, né? Samuel capítulo 16, que diz assim: e o Senhor disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. 1 Samuel 16, do 1 a seguir, versículo 2. Samuel, porém, disse: como irei eu, pois ouvindo Saul me matarás? E o Senhor disse: leva um novelho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide a Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Versículo de número 4. Samuel fez o que o Senhor disse,
Quando chegou a Belém, os anciões das cidades foram correndo ao seu encontro, tremendo e com medo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Versículo 5. Respondeu Samuel: sim, venham em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os seus filhos, e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu esse. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e o unja. Versículo 13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Falar sobre legado é algo que é de suma importância, e que todos nós deveríamos ter essa palavra constante em nosso lábio e em nosso coração todos os dias. Muitas pessoas confundem legado com herança. Herança é aquilo que você vai deixar para os seus. Legado é aquilo que você vai deixar nos seus. A herança é uma coisa corriqueira, uma coisa que pode ser perdida. Um legado que é deixado a quem vem como sucessor, mesmo que trilhando caminhos diferentes, o legado continua falando mais alto dentro dele. Quando o pastor Paulo me fez esse convite para falar sobre legado, eu fiquei procurando, porque eu tenho diversos tipos de personagens dentro da Bíblia, e eu poderia citar muitos 3 que eu amo, que tenho especializações no Antigo Testamento. Então para mim seria muito fácil falar sobre o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque são 3 histórias que são conhecidas, histórias maravilhosas, e dentre delas talvez a do Isaac seja melhor a ser copiada, porque o Abraão, mesmo chamado, mesmo escolhido, o Abraão falha, mas ele deixa o legado pelo menos com um. O Isaac, filho da velhice, o filho da promessa, o Isaac também tem filhos, um falha, mas o outro segue o legado do pai. O Jacó, se a gente for olhar, a casa do Jacó é uma casa que é virada de cabeça para baixo. Não existe praticamente exemplo nenhum para a gente tirar da família e da casa de Jacó. E o único que seguiu, talvez não o legado deixado pelo pai, mas sim o exemplo de vida, de fé, é o José. E esse José sim, deixa um legado a ser seguido, que mesmo em terra alheia, ele jamais se desviou da presença daquele que chamou ele. Eu poderia ter escolhido tantos
personagens em subsequência, escolher talvez até o próprio Moisés, citado no capítulo, que deixou um legado maior para quem é fora de casa do que dentro de casa. E eu vou tratar um pouquinho isso aqui hoje, porque o Moisés foi maior exemplo para o Josué do que para Gerson, seu filho. O Moisés escolheu dar mais importância no sentido de legado e demonstrar mais a quem é de fora do que quem é de dentro, mas não é sobre o Moisés que eu quero falar. Hoje talvez vocês vão ouvir eu citar os personagens bíblicos de uma forma um pouco diferente. A gente procura citar as qualidades, os exemplos a serem seguidos, as boas coisas a serem lembradas, mas nós estamos falando com homens hoje. Então hoje eu vou pregar de um jeito invertido. Hoje eu vou fazer muita questão de mostrar o que nós não devemos fazer, ou que talvez estamos fazendo e deveremos mudar. Por que eu escolhi o Davi? David Meller, o rei Davi. Porque é um menino que tem um problema de criação muito sério. A gente consegue perceber no capítulo 16, nos primeiros versículos, que o Davizinho não faz parte do rol dos irmãos, que o Davi não está próximo ao pai, não está próximo às figuras masculinas dentro da família. Isso eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia. Como eu tenho um tempo aqui para falar, e hoje eu vou ser mais sucinto, mais devagarzinho, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí em 1 Crônicas, capítulo de número 2, e vamos ler o versículo de número 12, coloca para mim na tela, para eu ver se eu preciso voltar um pouco antes. Se por um acaso vocês verem eu sentar aqui, não se preocupe não, eu estive pregando agora no Rio de Janeiro essa semana, e por causa do calor e dos insetos de lá, eu acabei sofrendo algumas picadas e atacou na minha perna erisipele. Se alguém já teve aqui, sabe do que eu estou falando. Não é a primeira vez que eu tenho, já é a terceira vez, e já estou tratando alguns dias. Hoje é o 4º dia, era para estar bem mais tranquilo, mas parece que hoje aflorou para a dor me alcançar com força. Mas mesmo assim, eu ainda falei pro nosso bispo, se ele tivesse me ligado antes, eu não viria, mas já me ligou em cima, falei, agora já estou indo, seja o que Deus quiser, a perna vai ter que aguentar, enquanto ela aguentar, eu fico de pé, e quando ela aguentar, eu sento, mas eu continuo falando o que Deus colocou no meu coração. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 12, a gente vai daí para frente, que diz assim: Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Eliabe, seu filho mais velho. Anota aí, Eliabe é o primeiro. O segundo foi Abinadab. O terceiro, Simeia ou Simeão. O quarto é Natanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozem. O sétimo, coloca um ponto de interrogação e eu vou explicar para você por quê. No capítulo 16, a gente vai ver o Jessé passar os seus 7 filhos. E o Senhor vai dizer a Samuel que a nenhum desses escolheu. Se você ler o versículo de número 10, 1 Samuel, está escrito assim: E Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu a nenhum desses. A primeira pergunta que eu tenho para você, e isso é de propósito, que é para indagar em você, deixar você contrito e talvez gerar o interesse no seu coração de pesquisar as Escrituras. Por que 1 Samuel diz que passou 7? E porque em Crônicas 2 vai dizer que Davi é o 7º, quando na verdade Davi é o 8º. Pastor, me explica isso. Eu vou te explicar de uma maneira clara, objetiva. Abra a sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 27, e o versículo de número 18. O capítulo 27, o versículo de número 18.
Olha o que está escrito. De Judá, quem? O que está escrito? De Judá. Bora, gente, vocês sabem fazer melhor. Vamos lá. Aú! Fechou? Fechou? 1, 2, 3. É eu que não estou enxergando? Então vamos combinar. Que nós, homem, é assim, né? A gente fala com as mulheres, elas estão fazendo uma coisa aqui, pensando em outra, resolve. A gente, se não falar uma coisa só, não vai dar certo. Então, a gente vai ler em alto, em bom som, no 1, 2, 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Risca na sua Bíblia aí que Eliú é o 7º irmão de Davi. Ele é o 7º filho do Jessé. Explico para você por que ele não aparece em Crônicas capítulo 2. Na árvore genealógica só aparece quem gerou. Eliú não gerou. Eliú não teve filho. E por não ter filho ele não entra na história. Por isso ele não entra dentro da genealogia de Obed, Jessé e assim por diante. Isso aqui traz uma lição para a gente. Que se a gente não gerar, a gente não entra na história. Vou dizer de novo para alguém ouvir isso aqui. Se nós não gerarmos, nós não vamos entrar na história. Não estou falando de filho porque a nossa sociedade hoje mudou. Hoje estão trocando os filhos por cachorrinho, por gatinho, por academia e por tantas outras coisas. Cada um no seu cada um. Eu continuo seguindo a Bíblia que ele diz crescer e multiplicar, e eu tenho que deixar o meu legado para alguém. Eu não vou conseguir deixar um legado para um cachorro. Eu não estou nem aí se você não vai gostar. Eu não vou conseguir deixar um legado para um gato. Jamais um animal vai poder substituir o lugar de um ser humano. Você quer ter um animal? Tenha seu animalzinho. É uma coisa mais linda, fofinho. A gente dá carinho, a gente abraça, a gente beija, a gente ama porque é nosso, a gente trata como da família. Mas jamais ele vai substituir o que é Kéter, coroa da criação. O que Deus colocou a mão e fez o homem do pó da terra. Pelo amor de Deus, dá uma olhada. Vamos começar isso aqui, porque dá uma olhada para quem está do seu lado. Diga para ele, pode ter seu pet, é normal, mas ele jamais estará acima da criação de Deus, da coroa de Deus. Você é coroa da criação. É isso, nós precisamos gerar, porque quando geramos nós deixamos um legado, nós deixamos uma história. Davi tem esses irmãos, e dentre os irmãos de Davi vai aparecer na genealogia duas mulheres. Uma chama Zeruia e outra chama Abigail. Abigail tem a aparência, segundo a tradição judaica, como a aparência do Davi. A aparência dela é gentil, ela é ruiva, ela é bonita, mas ela é mulher, ela tem um aspecto que encanta, uma beleza que para. Já a Zeruia, segundo a tradição, era uma mulher que era usada dentro da tribo para corrigir as outras mulheres. Era uma mulher forte, uma mulher que corrigia na força do braço. Isso aqui é literalmente tradição judaica. Ela era usada para trazer a correção. O que acontece dentro desse ambiente que cresce é que o Davi não tem essa convivência com os seus irmãos. Nós estamos sendo transmitidos? Estamos gravando, então nós estamos sendo transmitidos. Então eu vou soltar uns negócios profundos para vocês aqui. É que quem não está aqui não merece nem ouvir, mas vocês estão aqui, vocês vão ouvir. Eu vou contar para vocês uma história que segundo conta o Rashi, segundo conta o Talmud Sanhedrin, segundo a tradição judaica conta acerca do Davi e o seu crescimento. E aí você vai entender. Eu acabei de ver o Márcio Jaime ali, foi lindo, fica de pé. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do Márcio Jaime. Você deu sorte. Eu nem te chamei de baiano. Você chegou depois. Você escapou, sobrou para o pastor Marivaldo, para o pastor Antônio. Eu nem chamei você de baiano. Você deu sorte, você escapou dessa. A tradição judaica trata o nascimento de Davi como um nascimento indesejado. Um nascimento que não foi previsto. Primeiro porque Jessé e a mãe de Davi já eram avançados em idades. Se você tiver caneta, coragem e quiser escrever o nome da mãe de Davi, é Nitzved. Isso, ela vai trazer, é Nitzvet, Nitzved. Isso é o hebraico. É o nome da mãe de Davi que a nossa tradução infelizmente não coloca, porque
Naquela época a cultura ela era muito machista. Hoje não, Jesus quebrou isso, mas a cultura era muito machista. Então, para a mulher ter a sua história escrita, o seu nome mencionado, tem que ser assim algo muito absurdo. Deus tem que fazer algo muito grande através dela, embora essa mulher merecesse, porque Davi foi o maior rei que Israel tivera. O que acontece é que a tradição conta que em um período de festa, em um período de alegria, e eles já não tinham mais as suas relações, o Jessé passou da conta. Vocês já me entenderam? O Jessé passou da conta porque não é a nossa cultura, é outra cultura, então para eles é natural isso. E passando da conta, o Jessé se engraça com uma menina. Se engraçando e tentando a mãe de Davi, para não permitir que Jessé caia em adultério, caia em pecado, ela torna ao costume, ela vai se deitar com seu marido. O problema é que pós isso ela gera, mesmo em uma idade que não era para gerar, mesmo em um período que não era para gerar. Talvez hoje eu traga alguns esclarecimentos teológicos para algumas pessoas, ou eu termino de acabar com a mente de algumas pessoas. Entenda aí como você quiser, vai ficar para você esclarecer ou terminou de complicar tudo. A vida é assim, a Bíblia é assim, teologia é assim. Esse Davi vai nascer em um ambiente que não é favorável, porque segundo a tradição judaica, o Jessé vai rejeitar a mulher, porque ele vai entender que a mulher teve um ato de adultério. Vai anotando aí para você entender o que é a história do Davi, que ela cometeu um adultério e por isso ela estava sendo separada. É por isso que lá na frente, no Salmo de número 51, se não me falha a memória, vai falar sobre este caso, mas eu não vou ter tempo para a gente falar sobre ele. Essa mulher vai ser escanteada não só pelo marido, como também pelos filhos. Nós estamos falando de uma cultura que é totalmente machista, uma cultura que não abre espaço para senhor ninguém do sexo feminino. Essa mulher vai ser rejeitada e a mulher não tem voz ativa como tem nos nossos dias atuais. O que ela ganha é o que ela vai receber, é o que ela vai ter. Ela tem a rejeição do marido, a rejeição dos filhos. Existe um conselho dentro da cidade de Belém. Se você escrever aí, anota que você não vai esquecer isso. Existe um pequeno sinédrio para você entender na cidade de Belém, em que o Jessé testifica e diz aos anciões da cidade por quê. O Jessé era famoso, não se engane. O Jessé era conhecido em Belém como era conhecido em Israel, na capital, porque os seus filhos serviam um exército. Mais do que isso, eles eram soldados da elite de Saul, eles eram soldados da guarda real de Saul, ele já era conhecido. E se existe uma coisa que ele se preocupava, era com a sua fama. Ele se preocupava mais com o que os outros falavam do que realmente o que ele era. Para ele fazia muito mais sentido o que as pessoas pensavam do que a realidade que ele vivia. Ele vai então conversar com esses anciãos da cidade, vai conversar com eles, vai explicar a situação. A mulher vai negar, vai dizer que não é. Então os anciãos vão dar para ele um parecer e dizer: olha, Jessé, deixa o menino nascer, porque se ele nascer, a semelhança dele pode ser igual à sua, e se for parecido com você, aí está tudo resolvido, a gente esclarece, foi um mal entendido, aconteceu a história que a mulher disse, você não lembra do que aconteceu, e ponto final. Eles vão esperar esse período. A mulher vai passar o período gestacional, a mulher vai ter o bebê, e para maravilhosa surpresa, quando o menino nasce, ele não parece com ninguém da casa. Para ficar melhor, ele é ruivo, ele tem o rosto cheio de sardas, ele é um menino de gentil aspecto, a aparência dele é totalmente diferente dos demais, dos seus irmãos. Eu estou falando de alguém que nasce diferente de todos os irmãos. Alguém aqui é de uma família negra e nasceu branco, ou tem um irmão que nasceu alemão aqui, tem alguém aqui? Ou tem alguém que é da família que são todos alemãos e nasceu negro? Tem alguém aqui da família que é assim? Eu sou a ovelha branca da minha família, lá todo mundo é negão do cabelo sarará, só eu nasci assim, e por isso eu vi zombaria a minha vida inteira. Você sabe do que eu estou falando. Se você nasceu numa família assim, você sabe o que você sofre dentro de casa, dentro com seus irmãos. O que acontece é que quando Davi nasce com esse aspecto, o Jessé serve ao Senhor, o Jessé segue a Torá. Então Jessé não vai poupar, ou melhor dizendo, não vai tirar a vida do menino. Só que o que ele faz com o Davi,
é dar trabalho para o Davi, que é trabalho de mulher. Quem tomava conta do pasto era Zeruia, guarde isso. Ela tomava conta das ovelhas. Primeiro, que essas ovelhas eram poucas. Segundo, essas ovelhas eram malhadas. Então, era pequeno e não tinha valor nenhum. Davi era um menino, gente, de aproximadamente 8, 9 anos de idade, quando foi lançado no pasto pelo seu pai. Lançado no pasto, que não é lugar para quem é pequeno e nem tem malícia nenhuma, que é o caso desse menino, porque no pasto tem urso, no pasto tem lobo, no pasto tem leão. O que uma criança vai fazer num ambiente desse? A intenção era que viesse alguma besta fera e se apoderasse, devorasse, matasse o menino, e diriam então que foi um acidente de percurso natural, algo comum que aconteceu com um pastor que estava lá. Foi uma coisa que aconteceu e nós não esperávamos. Mas esse era o plano e o projeto do Jessé. Esse é o legado que o Jessé queria passar para o Davi. Mas mal ele sabia que Davi não foi um acidente de percurso, que Davi não foi obra do acaso, que Davi também não é fruto de adultério, que antes que o Davi fosse gerado e formado, o Senhor já o conhecia, já sabia a sua história e sabia quem ele seria. Deixa eu aproveitar o momento e liberar uma palavra de Deus para esse monte de marmanjo que está aqui. Você não é obra do acaso, o Senhor não errou a tua cabeça, você não nasceu na família errada, não é porque o seu pai fez que você vai fazer, não é porque o seu pai foi que você vai ser. Você é plano de Deus, projeto de Deus, gerado no céu, escolhido por Ele. A sua obra foi Deus quem determinou para a sua vida. O Davi vai ir para o pasto. Estando no pasto, eu preciso correr. Estando no pasto, ele vai encontrar alguns perigos. Nos capítulos mais à frente, quando há o embate entre o Davi e o Golias e Israel, você vai ver a história que o Davi conta para o Saul. O Davi vai contar para o Saul que no campo ele derrotou o urso, que no campo ele derrotou o leão, que no campo ele afastou os lobos, que no campo Deus deu uma força sobrenatural para ele, que no campo Deus fez ele ser grande. Esse menino Davi aqui vai ser escanteado. Olha para cá. Esse menino Davi aqui vai aprender a ter relacionamento com animais. E para quem veio da roça sabe que quem lidar só com animais tem dificuldade em lidar com pessoas. Primeiro pelo jeito de falar, primeiro pelo convívio, onde ele cresceu, quem ele ouviu. E aí nós precisamos ser sábios e entender a criação de cada um. Quem é pai aqui? Tem pai e filho aqui no mesmo ambiente? Deixa eu ver se tem algum pai e o filho junto aqui. Tem? Cadê? Cadê o pai e o filho? Levanta a mão o pai, cadê o filho? Isso. Olha que legal. Eu tenho alguns amigos, alguns, tá? Não são poucos não, que eles enchem a boca para falar: eu nunca vou ser um pai igual meu pai foi. Por quê? Meu pai é bruto, ignorante, não dá carinho, não abraça, não beija. E a minha pergunta para ele foi: onde seu pai foi criado? Quem foi seu avô? Meu pai é da roça. Meu avô levantava cedo, fazia trabalhar, ir para a roça. Meu pai nunca teve carinho. Eu falei: entende? Que a gente só dá o que a gente tem. A gente só pode deixar aquilo que deixaram para a gente. Eu disse para ele: essa é a geração do seu avô para o seu pai. O seu pai é o resquício de carinho que seu avô deixou para ele, mínimo. Você é a geração que fala: eu vou fazer o que meu pai não fez. E o seu filho vai ser a geração que vai ser o que você deixou para ele. A próxima geração não será uma geração de legado, será uma geração de herança. Escute o que eu estou te falando. A próxima geração não será uma geração de legado, será uma geração de herança. Os pais de hoje não estão ensinando legado, estão dando herança. Não estão ensinando a fazer, estão comprando para calar a boca.
Não estão dando a mão e para dizer: venha comigo que eu vou te ensinar. Estão dando algo que agrada para que ele fique isolado, cantinho. O Davi vai viver isso. O Davi vai ser o escanteado. O Davi não vai ter afeto paterno. O Davi não vai ser aceito pelos seus irmãos. O Davi não vai ser abraçado dentro de casa. O Davi tem uma ausência paterna gigantesca. O Davi tem a ausência de amor fraternal, amor elos, amor de irmão. O Davi não tem isso. O máximo que o Davi tem é a sua mãe, a sua irmã Zeru e a sua mãe Abigail. Davi só vai ouvir voz de mulher. Davi só vai conviver com as ovelhas. Davi só vai ouvir a história que a mãe dele vai contar a filho. Tudo que dizem a respeito da mãe é mentira. Tudo que dizem a seu respeito do seu nascimento é mentira. Os seus irmãos que são habilidosos, são guerreiros, são soldados, homens que portam armas, homens da guerra, homens da batalha, homens que têm habilidade na luta corpo a corpo, nenhum vai ensinar o Davi. Quem vai ensinar é uma mulher, a Zaruia, vai dizer: seu brinquedinho, seu estilingue, seu badoque é a arma que você vai aprender a usar, é com isso aqui que você vai conviver todos os dias. Entende que a criação, a casa de Davi não é um ambiente favorável, é um ambiente hostil, até o dia que Deus resolve descer para mudar todas as coisas. Certo dia Deus vai olhar e vai dizer: Samuel, o que é que você está fazendo aí? Samuel, por favor, eu tenho uma missão para você. Faça o que, Senhor? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei até a casa de Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Mas, Senhor, já faz 2 anos que eu não vejo Saul, faz 2 anos que eu não apareço. A última vez que eu apareci para ele, eu disse para ele que o Senhor tinha rejeitado ele e que o Senhor tinha levantado um rei segundo o seu coração. Você não disse, Samuel? Agora já está na hora, mas ele vai me matar. Não vai te matar. Pega uma das bezerras aí e diz que foi sacrificar, porque todo aquele que faz sacrifício a mim, eu dou estratégia para ele permanecer com vida. Todo aquele que conduz na minha missão, eu garanto ele com vida. O texto vai dizer, e aqui eu preciso que você entenda o texto comigo, porque a história que eu contei vai começar a fazer sentido agora. A Bíblia vai dizer que o Samuel chega, e quando o Samuel chega lá, a Bíblia vai dizer que os anciões saíram correndo ao seu encontro. Capítulo 16, versículo de número 4, coloca aí para a gente ler o que está acontecendo. Lembra daquela reunião que aconteceu lá atrás entre o Jessé e os anciões, e a conversa deles era: não, deixa nascer, e depois que nasceu disse: joga no pasto, porque se estiver lá no pasto vai morrer. Então tem algo que foi contado antes. Mas quando Samuel aparece, eu estou falando do Samuel, o profeta, o sacerdote, o juiz, para aparecer alguém do cabidal de Samuel em uma cidade, primeiro, ou Deus ia ungir alguém novo no lugar, ou vinha uma profecia contra, ou o sacerdote vinha para fazer o que Deus tinha ordenado, como o holocausto. Eu estou falando do sacerdote, do profeta e do juiz. Primeiro, os anciãos vão sair correndo, tremendo e com medo. Pelo menos é isso que está aqui na minha Bíblia, está vendo? Tremendo e com medo. Para, gente, quem é que tem medo? Só tem medo quem deve alguma coisa. Quem não deve não tem medo. Só tem medo quem tem coisa para esconder, porque quem não tem medo deixa o celular junto da esposa. A esposa sabe a senha, sabe como é que funciona. Eu não sei como é que é, mas que tem homem que a mulher não sabe a senha do celular dele. Se ele sai de perto, o celular tem que ir junto. Se vai tomar banho, o celular tem que ir junto. Não dorme se o celular não estiver dentro da calça ou dentro da fronha do travesseiro escondido. Eu não sei por que isso. Só deve quem tem medo, ou só tem medo quem deve. Eles estão com medo, eles estão tremendo. Eles estão dizendo, e a preocupação deles é: por que você veio aqui? Por que é que você está aqui? O que você veio fazer aqui? Mas como eles não podem perguntar desse jeito, então eles vão perguntar: é de paz a sua vinda? Aí lá vem o Samuel: claro que é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Ufa, mas lá vai ele perguntar: me diga uma coisa, cadê Jessé? Aí os velhinhos tremem na base, aí as pernas balançam, as pernas ficam bambas.
tromba e diz: Jessé, o Jessé, o belemita mesmo, diga que eu vim sacrificar. E faz o seguinte: não manda vir sozinho não, diga para ele vir, ele e os filhos, porque nós vamos à presença do Senhor. Imagine que o que está oculto está embaixo do tapete, o que está escondido parece que vai abrir, parece que vai ser revelado, parece que vai vir à tona, porque o nosso Deus é um justo juiz que não deixa nada passar em branco. Ele vai entrar na casa, vai dizer: ô Jessé, tudo bem com você, Jessé? Você está bonzinho, né, Jessé? Como é que vai você? Como é que vai seus filhos? Como é que está sua casa? Está tudo numa boa, tudo tranquilo? Então vamos fazer o seguinte: eu vim aqui hoje, eu quero saber, cadê seus filhos? Manda entrar os seus filhos. Na hora que entra Abinadab, forte, bonito, de boa aparência, todo estiloso, com porte atlético, ele olha e diz: certamente é esse aí, olha a aparência dele, olha como é bonito, esse aí tem biotipo de rei, é ele que vai escolher. E quando Samuel dá um passo para ir para frente, aí o Senhor fala, não que a voz do Senhor ecoa, Deus fala aqui com Samuel: Samuel, senta aí, rapaz, eu não olho para aparência, não olho para estatura, eu não vejo como vê, glória, eu não vejo como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos olhos, é natural, e a gente é assim mesmo. Se o cara tiver de cara amarrada, a gente olha a cara dele e diz: não, tá aí, é desse jeito mesmo. Ou se a gente pega aquele brincalhão, sabe, no dia que ele está sério, a gente já olha e já julga, não sabe o que está acontecendo. E se a gente não conhece a pessoa, é pior ainda, porque o prejulgamento vai direto pela aparência dele. Quem sabe alguém não me conhece hoje: quem é esse moleque aí que está de tênis, calçadinho, de jaco, o que é que ele vai falar para nós? Nem sabe. Calma, eu sou pai, eu sou filho, eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou homem de Deus, eu sei o que eu vim aqui falar para vocês. Eu não vim aqui contar a história da carochinha ou trazer coisa que não faz sentido. Eu vim aqui despertar o seu coração para estar junto a Deus e deixar um legado para o teu filho na presença do Senhor. Olha isso aqui, a Bíblia vai dizer que ele passa 1, 2, 3, o Senhor diz: não, eu rejeitei Eliabe, Abinadab, Simeão, Natanael, Rosem, Radai, eu rejeitei Eliú, eu rejeitei todos os filhos. E a pergunta vem: acabou? Gente, imagina a cena. Agora já era, agora lascou tudo. Cadê o cabelo, cara? O que aconteceu com o cabelo? Tirou o cabelo. Olha pra cá. A pergunta vem: acabou? Gente, imagina como vai o coração de Jessé. Imagina as pernas do velhinho. Aí ele vai dizer: acabou, mas não, mais ou menos assim, né? Ainda falta um menor. O texto original vai dizer: aquele que está à minha esquerda, aquele a quem eu não reconheço, aquele que não está entre o nosso convívio, porque cá entre nós o Davi não aprendeu a ter relacionamento com os homens, mas esse menino tinha um brinquedinho que chamava de harpa, que quando ele dedilhava atingia as notas que passava o primeiro céu, o segundo céu, entrava na eternidade, agradava o coração de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, guerreiro que está aqui: não importa o ambiente hostil aonde você cresceu, você tem livre acesso para tocar o coração do Pai dos pais, do seu Deus. Você ainda pode tocar Ele. Ainda falta o menor. Ainda falta o menor. Aí o Jessé vai falar do que ele não queria, vai trazer à tona do que estava escondido, vai mexer aonde ele quis esconder, vai ter que trazer à nudez aquilo que ele quis ocultar. Em cá entre nós, Deus é especialista em fazer isso. Que é isso, pastor? Vou dizer de novo: Deus é especialista em trazer à tona aquilo que a gente esconde. Não estou dizendo que Deus envergonha ninguém, envergonha nada. Demorou 13 anos para Deus levantar, para trazer o menino. Oh, Deus abençoe, pastor. Isso, pode deixar assim mesmo, esquente não. Deus vai encontrar o Davi através do profeta Natan 3 anos depois. Deus dá tempo, gente. Vou dizer de novo, olha aqui para mim. Deus dá tempo, mas tem hora que o tempo acaba.
Deus dá tempo, mas tem hora que o tempo acaba. Me ajuda, por favor. Vai ver que esse cidadão que está do seu lado tem mais intimidade com você do que eu, e pode ser que você falando dê mais certo do que eu. Olhe bem na bolotinha do olho dele, olha aí, olha aí, olha aí, e diga para ele: Deus dá tempo. Diga para ele: Deus dá tempo, mas tem hora que o tempo acaba. Você aproveita o tempo que Ele está dando, ou Ele vai fazer você entender o que o tempo acabou. Ou você aproveita o tempo que Ele está te dando, ou Ele vai fazer você entender que o tempo acabou. É melhor aproveitar o tempo, é melhor aproveitar o tempo, é melhor aproveitar o tempo que Ele deu. O nosso Deus é um Deus de justiça. Davi vai citar no Salmo 51, versículo 5, que em iniquidade eu nasci, e em pecado me concebeu a minha mãe, é o que está escrito. O que Davi está recitando é que os inimigos são mais numerosos do que os fios de cabelo que ele tem. O que Davi está citando é a história que contam a respeito dele. Ele ainda vai dizer neste mesmo salmo que até aquilo que eu não roubei eu tenho que restituir. Entende que Davi está fazendo uma hipérbole. Davi está dando um aumentativo, ou aquilo que disseram. Os inimigos que ele está falando que é mais do que o fio da cabeça são os seus 7 irmãos. O que Davi está dizendo é sobre a sua casa. Aí Davi, em uma oração, ele vai dizer: Senhor, prepara uma mesa para mim perante os meus inimigos. Ele está dizendo assim: Senhor, eu queria pelo menos uma vez poder me assentar na mesa junto com os meus irmãos. Eu queria pelo menos uma vez ter o privilégio de estar junto com o meu pai, porque eu como da sobra da comida, eu tenho que sair primeiro do que todo mundo para o pasto, eu volto depois de todo mundo, como comida fria, comida requentada, não me assento junto com meu pai, não tenho um legado, não tenho uma história, não tenho nada para mim. Senhor, prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. E Deus dizendo: você nem sabe, mas já está tudo preparado mesmo antes de você pedir. Aí quando Jessé fala que tem um menor, Samuel vai ser o grande profeta, porque ele já veio já como juiz, ele já veio como sacerdote, ofereceu. Aí ele disse: agora eu vou agir como profeta, porque enquanto ele não chegar aqui, nós não nos assentaremos à roda da mesa. Como Deus é especialista em justificar, como Deus é justo, manda buscar o menino. Adivinha quem vai buscar? Quem vai buscar é a mãe que ouviu a vida toda que foi adultério, que ela está errada, e a vida toda ela sofrendo todas essas calúnias que dizem, e ela dizendo: deixa que eu vou buscar o meu menino, porque hoje chegou o justo juiz aqui na minha casa. Ô Jaime, eu imagino a cena, ela chegando diante do pasto e dizendo: filho, vamos embora para casa. Mas mãe, é meio-dia, eu não almoço com meus pais, eu não me assento com os meus irmãos. E Deus dizendo na boca da mãe: filho, hoje lá em casa chegou o juiz, hoje lá em casa chegou o sacerdote, hoje lá em casa chegou o profeta. Ô mãe, o meu pai não vai gostar, hoje a autoridade maior é Deus, e enquanto você não chegar, ninguém se assenta em volta da mesa. Eu vou liberar uma palavra aqui essa noite. Chegou a hora, chegou o tempo. Deus está dizendo: ninguém faz enquanto você não chega, ninguém come enquanto você não entra. Recebe essa palavra. Deus está dizendo: estou preparando um cenário para você. Apacamanacaya, emaracalabachuri micamanas. O Davizinho vai chegar em casa. O Davizinho vai chegar em casa, o último filho, o de semblante diferente, o rejeitado, o que era ruivo. E naquela época, quem nascia ruivo, gente, não é como a gente hoje não. Naquela época, quem nascia ruivo estava associado
a imagem de Caim e de Esaú. Ó que legado maravilhoso. Caim e Esaú, dois problemáticos. Estava ligado a derramador de sangue, assassino, matador. Só pela cor ele sofria preconceito. Está achando que é novidade? Não, a Bíblia sempre teve isso. Não é novidade. Só que quando Davi chega, todo mundo talvez olhando e debochando. Todo mundo olhando e dizendo: se quem tem porte não foi, quem tem altura não foi, quem é guerreiro não foi, quem já está lá não foi, o que dirá o menininho diferente que fica lá sozinho, isolado, sem ninguém, sem um legado, sem ninguém para ajudar. Até o próprio Samuel, gente, para você entender, dá um passo para trás, porque ele já tinha errado 5 vezes aqui. Aí Deus é obrigado a dizer para ele: Samuel, levanta meu filho, você não tentou 5 vezes e agora na vez que é você vai ficar sentado aí, sem fazer nada. Aí Deus vai dizer para ele: levanta, porque este mesmo é. Aqui para Samuel estava, ele é ruivo, ele é de aparência diferente, ele vai ser um assassino, um sanguinário. E eu só consigo imaginar com a minha mente de pensador, de professor, que enquanto ele pensava isso, Deus dizia para ele: é vermelho sim, é ruivo sim, vai ser assassino sim, vai ser matador sim, vai ser derramador de sangue sim, vai, mas ele vai fazer o que ninguém conseguiu fazer, ele vai fazer o que nenhum profeta conseguiu fazer, ele vai fazer o que nenhum antes dele conseguiu fazer, o que nenhum Jesus fez. Como assim? Ele vai defender o meu povo, ele vai lutar as minhas guerras, ele vai defender a minha bandeira, e toda vez que ele descer, eu desço com ele. Toda vez que ele entrar na batalha, eu entro com ele. Se ele for com uma pedra, eu vou com ele. Se ele for com uma lança, eu vou com ele. Se ele for com um exército, eu vou com ele. Não importa qual seja a arma, ele terá a palavra na boca. O Senhor dos exércitos está comigo. O Senhor dos exércitos está comigo. Você sabe o que eu acho lindo? Gente, queria ter pelo menos umas 3 horas hoje. 3 horas para a gente brincar de falar da vida do Davi. O que eu acho lindo é que quando o Samuel vai ungir Davi, o contrário do que muita gente pensa, o contrário do que muita gente acha, o Samuel não grita: você é o novo rei de Israel. Não tenha isso não. Tira isso da sua mente. Samuel não faz show. É tudo secreto. Na hora que o Samuel chega nele, Samuel vai lá no ouvido dele, derrama o azeite de uma forma circular, representatividade de uma coroa, e fala no ouvidinho dele: Deus te escolheu como rei de Israel. Aleluia. Fim de papo. Como assim, pastor? Eu ouvi a vida toda todo mundo dizer que aí e tal, que foi. Gente, para de graça. Você acha que se Samuel grita dentro de casa que Davi é um novo reizinho, ele vai voltar para o pasto? Você acha que os irmãos que servem a Saul, que são da guarda de elite, estão vendo o próximo rei diante deles? Não, meu irmão querido, meu amor, eu sempre quis estar ao seu lado, porque deixa eu te ensinar a arte da guerra, deixa eu te ensinar, mas tem coisas que Deus fala em segredo, para não deixar se aproximar de você os interesseiros. Vou dizer de novo isso aqui: tem coisa que Deus fala em segredo, para não deixar se aproximar de você a sanguessuga. Porque tem gente que se aproxima só porque sabe que você tem alguma coisa para oferecer, ou que você é algo. Tem gente que se aproxima de você não é por você, a pessoa, mas assim pelo que você pode proporcionar. Eu sei que é esse mundo miserável que nós vivemos, e que parece que um ditado que é dito lá fora vale aqui dentro, que você só vale o que você tem. Mas na verdade, biblicamente
realmente isso nunca existiu. Deus é especialista de levantar lá do monturo. Vamos lá, tá, a maioria aqui é homem, nós temos 2, 3 mulheres aqui, aí eu tenho que segurar a palavra, mas essa aqui eu posso escrachar. Deus tira lá do monte de merda e levanta, pega o camarada do lixão que não vale nada e diz: eu vou mostrar para você o meu poder, o que ele é capaz de fazer, pegar quem não é nada, quem não é ninguém, não vale nada, não tem nada, e tornar ele alguém na minha presença. Esse é o maior legado que a gente deve seguir. Agora olha para cá, oh meu Deus, eu só tenho mais 15 minutos, eu nem cheguei onde eu quero chegar. Deixa eu pular isso aqui, deixa eu correr para outra parte. O Davi, que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Vou dizer de novo: o Davi, que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Davi tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Agora eu vou te dar a controvérsia disso. Não é porque deu certo que é certo. Ih, pastor, agora você deu um nó na minha cabeça. Vou dar mais um nó, depois a gente tenta tirar. Se não der para tirar, depois você vai lá no cabeleireiro e raspa tudo. Para cá. Não é porque deu certo que é certo. A Bíblia vai dizer que Davi é segundo o coração de... O que é ser segundo o coração de Deus? Ser segundo o coração de Deus é ser perfeito. Ser segundo o coração de Deus é ser o melhor. Ser segundo o coração de Deus é o cara que acerta e não erra nunca. Não. Davi era segundo o coração de Deus para ser rei, mas como pai, é o pior pai da história da Bíblia. Agora a gente vai falar sobre legado. Saiu do nada, não tinha nada, nunca soube o que é um carinho paterno, também não soube dar. Davi teve os seus filhos, Aminon, Daniel, Absalão e Tamar, Adonias, Cefatias, Itreão. 6 filhos nascem em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. Nós vamos trazer agora um pai que não teve sucesso. Um rei que é considerado o maior rei da história de Israel, embora economicamente seja Salomão, mas a bandeira de Israel mudou por causa de Davi, porque pós Davi apareceu uma estrela, estrela de Davi, que tem na bandeira por causa dele. Davi de Meller, honrado e respeitado até hoje em todo Israel, o maior rei de todos, mas um péssimo pai. Um pai que não soube deixar um legado aos seus filhos. Um pai que não tinha rédea na mão. Um pai que via a catástrofe acontecer diante dos seus olhos, mas não tinha coragem para fazer nada dentro de casa. Conhece alguém assim? Cara, ele é maravilhoso para quem é de fora. Ele é show para toda obra, mas dentro de casa é uma nhaca. Dentro de casa os filhos não respeitam. Dentro de casa não tem um exemplo a ser seguido. Olha para mim. Você é cristão, você segue a Jesus, você é servo dele. Então não basta o exemplo de levantar 4 horas da manhã e trabalhar, e chegar em casa cansado, e no outro dia levantar 4 horas da manhã e trabalhar, e chegar em casa cansado no outro dia e vai lá 4 horas da manhã trabalhar. Sabe qual exemplo você vai dar para o seu filho? Ótimo, de um bom trabalhador. Mas seu filho não vai ter legado nenhum de espiritualidade. Seu filho não vai ter legado nenhum dentro da igreja. Teu filho não vai saber o que é adorar a Deus, porque você não adora a Deus. Teu filho não vai saber o que é ler a Bíblia, porque você não tem tempo de abrir a Bíblia em casa. Ou teu filho vai aprender a acompanhar a Bíblia no telão da igreja, ou nem Bíblia ele vai ter na vida dele. Olha para mim. Cara, isso é da hora, é bacana. Você é exemplo de vida do seu filho. Você trabalha, você é trabalhador, e ótimo exemplo. Mas quem é Deus para você? Qual Deus que você vai apresentar para os seus filhos?
Qual o legado espiritual que você vai deixar dentro da sua casa? Eu sou o primeiro de uma geração da minha família. O peso está todo sobre mim, de ensinar um legado de como é ser homem. Porque Davi disse isso ao Salomão: meu filho, seja homem. Isso ele sabia ensinar, porque isso ele fazia. Mas dentro de casa, Márcio, ele vai encontrar um filho desejando a própria irmã, e o filho vai dar indícios, vai mostrar para ele, vai dizer para ele que ele está desejando. Aminon vai pedir para Tamar fazer um bolo para ele. Olha aqui, vai pedir para fazer um bolo. Não tinha batedeira. A mulher tem que bater o bolo na mão. Ela está de costas para Aminon. É irmão, tá? E o irmão está vendo ela bater o bolo e balançar o corpo. Quem sabe aqui o resultado dessa história? Deixa eu ver. Quem sabe o resultado dessa história? Quem sabe? Você já sabe o resultado da história, né? Quem não sabe o resultado da história? Deixa eu ver. Quer que eu conto? Levanta a mão, quem não sabe o resultado da história. Aí vamos para a Bíblia, tá vendo? Ele estupra a própria irmã. Você como pai, porque eu não vou jogar nem para a nossa sociedade hoje, porque se já jogar na nossa sociedade, você sabe qual é o resultado. Você como pai, se acontece isso dentro da sua casa, o que você faria? Não precisa me responder não, porque eu sei que na sua cabeça falou: eu não consigo nem imaginar um negócio desse na minha casa. Não tem nem como imaginar uma coisa dessa na minha família. É impossível. Mas acontece. E se acontecesse, que Deus livre e guarde todas as nossas casas, nossa família, o mínimo que você faria era uma punição, sim ou não? Sim ou não? Ou você não puniria? Você é igual a Davi. Davi não deu punição alguma. Davi passou a mão na cabeça e deixou passar barato. Davi deixou uma situação gravíssima desestruturar toda a sua família. Davi deixou os irmãos se acenderem. Tamar, guarda aí na sua cabeça, era a gêmea de Absalão, irmã gêmea. Tem algum gêmeo aqui? Deixa eu ver. Tem alguém? Alguém conhece algum gêmeo? Conviveu com alguém que é gêmeo aqui? Você já conviveu? Já conviveu? Você já ouviu um falar: rapaz, meu irmão está longe, eu estou sentindo alguma coisa aqui? Você já ouviu falar isso? O pior que é verdade. Eu não sei explicar, mas gêmeo, um sente a coisa do outro. Agora imagina o Absalão, que ele começa a sentir de ódio, de raiva. É irmão. Absalão vai chegar diante de Davi e vai dizer: não vai fazer nada? Você viu tudo que aconteceu, foi predito, você poderia ter impedido, não ter deixado ele ir, você não vai fazer nada. Absalão não tem resposta nenhuma. Sabe o que Absalão faz? Você não faz, eu faço. Sabe qual foi o resultado? Quem sabe qual foi o resultado? Vocês são bons de Bíblia. Absalão mata o irmão. Que pai, hein? Que exemplo de pai. Que pai maravilhoso. Um pai que só pensa em si. Um pai que só sabe viver para si. Um pai que não tem legado nenhum para deixar. Um pai que não tem coisa boa para contar dentro de casa. Um pai que colheu adultério. Que cara maravilhoso Davi, hein? O amigo na porta do palácio dizendo: não saio daqui. Rapaz, vai para casa, vai deitar com sua esposa, vai curtir sua família. Não, estamos em guerra. Não abandono você, Davi. Não deixo você. E Davi, pilantra, traidor, mandou matar. Ih, gente, acabei com a vida do Davi hoje, né? Tem muita coisa boa para a gente espelhar, mas também tem muita coisa ruim para a gente não fazer. Acabei com quem gosta do Davizinho aqui hoje, o pau fechou para o lado dele.
dos legados que Davi tinha para deixar. Diga aí para mim, o que Davi deixou de bom? Você já parou para pensar qual é o legado que você está deixando para o seu filho? Para suas filhas? Para os seus amigos? Porque a gente deixa legado em amigos também. Já parou para pensar o que a geração que vem em subsequência vai falar de você? Ou não vão falar nada de você? Você passou, teve uma vida vil, uma vida vã, uma vida inútil, não marcou a vida de ninguém, não deixou um legado em ninguém. Você é pai, esposo, trabalhador, amigo, servo de Deus, eleito do Senhor. Eu queria que tivesse um pouquinho mais fechado isso aqui, porque vocês iam me odiar muito, mas não tinha problema nenhum. Depois a gente fazia as pazes lá fora, porque senão a gente não vai para o céu. Quando, cara, até quando você vai ficar com essas conversas no WhatsApp? Até quando você vai ficar entrando num ambiente que Deus disse que não é para você entrar? Até quando você vai ficar com esse, não tem nada não? Até quando você vai ficar com essa conversa, não, eu vou conseguir, eu vou sair, eu vou deixar? Não, o momento é hoje, o momento é agora. Deus marcou esse dia com você para mudar tudo na sua vida. Que sacerdote que você é na sua casa, rapaz. Não sou machista, mas quem manda em tudo é a mulher. Quem faz tudo é ela. Você abaixa a orelha, abaixa a cabeça, você não apita em nada, não. É um casal, nós estamos juntos, nós decidimos juntos. Rapaz, toma tenência. Teu filho volta a bater na tua cara e você não faz nada. Que legado que você está deixando? Teu filho não te respeita porque você não se impõe. Teu filho fala alto com você porque você é frouxo e abaixa a cabeça. Sacerdote da sua casa é você, rapaz. O homem que Deus escolheu é você. Seu filho tem que abaixar a cabeça e ouvir o que você fala. Tudo tem que ser em concordância. Você é o cabeça que Deus colocou lá. Então já está na hora de você tomar atitude. Já está na hora de você tomar tenência. Já está na hora de você colocar veste sacerdotal. Já está na hora de você ser um exemplo e dizer: vamos fazer o culto ao Senhor, vamos ler a palavra, vamos buscar o Senhor. É você o exemplo que Deus colocou lá. Tá difícil até tocar, né? Desse jeito, né? Tem alguém vivo aí? Vai, 1, 2, 3. Aí, vocês estão vivos. Apertou, né, pastor? Pensei que isso ia ficar só no conhecimento ali. Pá, pum, pá, pá. Não, eu trouxe história para vocês que eu queria que vocês entendessem. Que Davi deu certo. Mas não é porque ele deu certo que é certo. Davi era da guerra, gente. Márcio Jaime, meu lindo, meu amigo, que eu amo muito. Davi era da guerra. Quem é da guerra não pode viver momento de paz. Ixi, lascou. Quem é da guerra não pode viver momento de paz. Porque no dia que Davi quis gozar da paz, foi para cima, viu o que não tinha que ver, tomou o que não tinha que tomar e arrumou problema para ele e para a casa dele. E enquanto ele vivesse, a espada do Senhor não se apartou da casa dele. Ó, a desgraça que foi a casa. Meu irmão, você é da guerra, cara. Você é da batalha. Você é da peleja. Você tem que continuar indo para cima. Você não é de eu quero um momentinho de paz na minha vida. Ó céus, ó vida. Acorda, rapaz. Deus te chamou para a guerra. Deus te deu talento, Deus te deu habilidade. Deus te chamou para comandar. Deus te chamou para estar na frente de tropas. Deus te chamou para ser um soldado, um capitão, um valente com Ele. Então sai de ambiente de paz, porque esse ambiente vai te trazer prejuízo. Eu fico preocupado, bispo, quando estava aqui em cima, aí desanimou, sentou na primeira fileira. Aí passou 2 meses, sentou lá no meio. Aí passou 3, 4 meses, está lá atrás. E aí quando você olha procurando ele, cadê? Está vendo Betseba tomar banho?
Olha para mim aqui. Quem é frouxo, levanta a mão aí. Aqui é tudo caba macho. Então desperta, rapaz. Toma tenência. Deus te chamou para a guerra. Eu sei que a gente tem os nossos conflitos. Olha aqui. A coisa mais difícil é a gente chorar. A coisa mais difícil é a gente se derramar. Por quê? Não posso mostrar para minha família que eu estou sofrendo. Não posso mostrar para meus filhos que a empresa está quebrando. Não posso mostrar que a ausência do emprego está me judiando, está maltratando. Eu não posso mostrar que as batalhas espirituais estão me destruindo. Tem alguém aqui ou é só eu que sou assim? Tem mais alguém aqui? É só eu que sou assim? Só eu que não gosto de chorar na frente das pessoas, na frente da minha família? Ou tem mais alguém aqui? Rapaz, eu sou homem, eu sei o que é isso. A gente engole seco para ver nossa família olhar para a gente e dizer: ele está de pé. Se ele está de pé, a gente continua de pé. Ele está forte, ele está aguentando. Mas sabe o que Deus está dizendo? Eu não vejo você igual sua família vê. Eu vejo você dependente. Eu vejo você filho. Eu vejo você que precisa do meu abraço. Eu vejo você que precisa do meu carinho. Eu vejo você que precisa do meu cuidado. Eu vejo que você procura canto sozinho para chorar. E Deus está dizendo: eu não te abandonei. Eu te vi, eu te abracei. Eu não vou deixar você ficar assim. Camana. Fica de pé, outro dia eu falo mais.